você estava há 150 anos atrás? Alguém sabe? Onde você estava há 150 anos atrás? Tá. A Bíblia diz onde você estava há 150 anos atrás. Tem uma resposta biológica sobre isso. Por exemplo, você estava, antes de você nascer, você estava dentro do seu pai. Era uma semente. Foi fecundada no útero da sua mãe. Mas seu pai estava, antes de nascer, dentro do pai dele, certo? Há 150 anos atrás, provavelmente você estava dentro do seu bisavô. Concorda comigo? Interessante, né? A Bíblia diz, por exemplo, só citando um exemplo bíblico, que quando Abraão deu os dízimos a Melquisedeque, ele representava o Levi que viria mais de 400 anos depois, como sacerdote, ou da tribo de Levi, o Arão, porque diz que o Arão, filho de Levi, das descendências de Levi, estava nos lombos de Abraão, quando Abraão deu os dízimos. Estava lá. Questão biológica, né? Onde você estava há 1000 anos atrás? Algum ancestral seu. Mas há uma outra pergunta que a biologia não responde. Por exemplo, onde você estava há 1 milhão de anos atrás? Há 1 bilhão de anos atrás? Vamos colocar um pouquinho mais, há 1 trilhão de anos atrás. Onde você estava, quem sabe? Tem que saber. Deus perguntou para o Jó. O Jó estava muito confuso, porque ele passou por uma grande tribulação. O Jó estava tendo muitas perguntas ao Criador. Ele tinha muitos questionamentos. O livro de Jó, ele passa praticamente do capítulo 1 ao 37. Jó tem 42 capítulos. Ele passa do 1 ao 37. Ele e os seus amigos fazendo perguntas sem respostas. O próprio Jó fez muitas perguntas. E questionando o próprio Criador. Os amigos de Jó faziam perguntas para o Jó, e Jó não tinha como responder para eles. Quais as perguntas, muitas vezes, não tem acusação, já que não tinha resposta. Jó, já que você não pode responder, então só pode ser que você cometeu uma falta muito grave, por isso você está passando por isso. Você ofendeu, você blasfemou, confessa, Jó. Eu não blasfemei, eu não fiz nada, eu não tenho por que estar passando por isso. Só tem uma pessoa que vai responder isso e ele não me responde. Eu já perguntei várias vezes por que eu estou assim e ele não me responde. Por que ele está calado? Por que ele não fala? Por que ele não explica? Porque ele tem que dar uma resposta. Fazendo uma pequena pausa aqui no Jó, lembrando de você, quem sabe você vai ter situações assim. Por que Deus não me responde? Por que Deus não fala comigo? Por que não explica isso? Qual que meu marido me abandona com 4 filhos pequenos? Deus não sabia que ia passar por necessidade? Como é que Deus leva minha mãe? Levou meu pai? Eu era tão pequenininho. Levou meu filhinho que eu tanto amava. Por que tanta criança abandonada? Você não vai ser uma criança abandonada? Vai levar meu filho que está tão acolhido? Você tem essa resposta? Só Deus responde. Na verdade há muitas perguntas. Talvez só da eternidade não tenha resposta. Mas Jó fez perguntas, voltando ao caso do Jó então. No capítulo 38, Deus aparece. Deus se revela. Deus se revela. Deus fala. Deus responde. Amém? Você pode ir perguntando. Deus tem uma resposta para você. Talvez não seja uma resposta racional, uma resposta lógica. Mas Deus tem uma resposta. Ele está interessado nas suas questões, nas suas interrogações, nas suas dúvidas, nos seus questionamentos. Deus está interessado. É que nós aguardamos uma resposta racional, uma resposta que agrade a nossa razão, uma resposta que venha de acordo com uma expectativa que a gente cria. Quem sabe até uma resposta que coloque Deus contra o seu próprio caráter. Deus só pode ser injusto, mas pode permitir uma guerra, permitir uma destruição em massa, um genocídio, uma pandemia, um desastre, um acidente, um tsunami.
Quanta gente ali estava inocente. Ninguém provocou de tsunami. Só que as ondas vieram. Milhares de pessoas morreram. Acho que uma entrevista, isso aí na internet aí, não sei, deve ser verídico. Uma filha do famoso evangelista Billy Graham foi entrevistada. E alguém perguntou para ela, onde estava Deus quando aqueles aviões abateram as torres gêmeas? Onde estava o teu Deus? Que pergunta, né? Onde estava Deus? Que estrago aconteceu? Ela respondeu, Deus estava no mesmo lugar que Ele estava quando você estava pecando, quando você estava blasfemando, quando você tiraram a Bíblia das escolas. Ele estava no mesmo lugar. Quando você girar as costas para Ele, no mesmo lugar. Deus não mudou. Onde está Deus? Ele continua sentado no trono. Amém? Aleluia. Lembro de outro caso aqui, um pastor contando uma experiência dolorosa, muito dolorosa. Eu queria passar por isso, mas ele passou. Sabe o que aconteceu? Ele foi fazer uma pequena reforma no templo, uma manutenção, com os voluntários. O filhinho dele de 6, 7 anos, não lembro a idade, mas era pequeno. Papai, eu vou te ajudar. Ô filho, vamos lá. Você é obreiro também, vamos lá na obra do Senhor. E o filho dele foi para o templo com ele. E lá, mexendo na eletricidade, alguma coisa aconteceu. O filho dele tocou lá num fio, em alguma coisa, num cabo, em alta tensão. Sabe o que aconteceu? Morreu eletrocutado. Fazendo a obra de Deus, o filho do pastor foi eletrocutado. Você imaginou? Perder um filho já é duro, mas o filho de um pastor no templo, trabalhando para Deus. E esse pastor ficou com muitas perguntas. Um dia ele gritou desesperado: Deus, eu preciso saber onde o Senhor estava naquela hora que meu filho morreu. Onde eu estava? E Deus responde: eu estava no mesmo lugar quando meu filho morreu. No mesmo lugar. Eu também perdi um filho. Eu sei o que é isso. Eu estava naquele lugar, continuo no lugar, e estarei sempre assentado no mesmo lugar, no trono de glória. Mas voltando para o Jó, você está curioso, porque Jó tinha muitas perguntas. E quando Deus aparece, então, aconteceu um redemoinho, uma coisa diferente, sobrenatural, mudou o ambiente. E Deus estava no meio daquele redemoinho, como você falou com Jó. E a Bíblia diz então que Deus, em vez de responder a Jó, Deus começa a lhe fazer perguntas. Deus faz dezenas de perguntas. No capítulo 38, 39, 40, 41, só perguntas. E a cada pergunta Jó ia se encolhendo, porque logo a primeira pergunta é a pergunta que Deus podia fazer para você, que quando você tem suas razões e quer questionar Deus, e por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, por que Deus é assim, ou por que Deus não fez isso. Deus faz uma primeira pergunta para você que fez para o Jó: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, você tem perguntas? Eu também tenho. Mas você responder as suas perguntas, Jó: onde você estava onde eu lançava os fundamentos da terra? Jó capítulo 38, começa assim. Uma pergunta que nenhum mortal teria condição de responder, que era muito mais importante do que todas as outras perguntas que o pobre mortal estava passando ali. Deus estava falando de uma transcendência de tempo, uma coisa que não está, a ciência não explica, ninguém explica. Onde você estava? Os cientistas dizem que a Terra tem bilhões de anos. Eles dizem. Então, se tem bilhões de anos, você estava há bilhões de anos. Eu lançava os fundamentos da terra, eu estava lá. Onde você estava, Jó? Jó foi se calando. E dá para frente, Deus começa a fazer perguntas. Leia, interessante. Tenta responder as perguntas que Deus fez para Jó. Deus faz perguntas inclusive em relação à natureza. Deus fala inclusive de constelações. Deus cita nome de constelações. O Órion. Cita as constelações. Cita monstros marinhos. Cita tesouros das saraivas, tesouros da neve. A inteligência. Questiona a inteligência da avestruz. A força de certos animais, a fraqueza de outros. Deus fala: você sabe explicar, Jó? Explica, Jó.
Você era um sabidão. Você era tão bom. Você respondia tudo para todo mundo. Mas agora você não sabe explicar. Jeremias teve a resposta. Jeremias teve a resposta. Eu queria deixar para você então a resposta que Jeremias recebeu, para você entender que chegou aqui. Sabe onde você estava há 1 bilhão de anos atrás? Jeremias disse: Senhor, com amor eterno o Senhor me amou, com laços eternos o Senhor me atraiu. Sabe onde Jeremias estava? Onde você estava? Você estava no coração de Deus. E o convite que Deus faz para você: volta para o meu coração, volta de onde você saiu. Você saiu do coração de Deus, mas se afastou de Deus, se rebelou contra Deus. Mas chegou o momento da reconciliação, do retorno. Houve um divórcio entre o homem e o seu Criador, mas há uma reconciliação em Cristo. Nele nós somos reconciliados pela graça maravilhosa. E hoje nós somos, além de reconciliados, somos ministros da reconciliação. Pregamos a reconciliação, levamos pessoas à reconciliação. Pessoas todas essas boas, mas, ou aquelas que chamamos boas, mas não são tão boas, ou pelo menos são moralmente boas, e aquelas também são moralmente muito ruins, são perversas. Todas saíram do coração de Deus, inclusive o Hitler, inclusive o Saddam Hussein, sei lá, o Bin Laden, saiu do coração de Deus. O desejo de Deus é que esses voltem para Ele. Diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Onde você tem alívio? Quando você está no lugar que no Salmo 91 chama de esconderijo do Altíssimo, que no Salmo 46 chama de refúgio, fortaleza. Que lugar maravilhoso. Quem já está no esconderijo do Altíssimo aqui? Quem já está no refúgio e fortaleza? Socorro bem presente na angústia. Que lugar maravilhoso que é o coração do Pai. Há lugar para todos. Há lugar para você. Ele convida você. Amém. Amém. O povo está aqui, diz amém. Se você entende que saiu do coração de Deus, se você já voltou de Deus, diga glória a Deus. Se voltou ou não voltou, diga eu quero voltar, eu preciso voltar. É hoje que você vai voltar para o lugar de onde você saiu. A Bíblia diz que o pó volta ao pó, mas o Espírito volta a Deus que o deu. Você vê de um sopro de Deus, sai de dentro dele um sopro de Deus. Aquele boneco de barro que Deus tinha feito artesanalmente, e Deus soprou nas suas narinas, e nele entrou um fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente, e a eternidade entrou no coração do homem. Amém? Aleluia.